Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais uma videoaula de formação geral básica, especificamente do componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E o nosso objeto de conhecimento, ele irá tratar a respeito da formação política e cultural do Estado do Acre. E vamos já começar com algumas informações. Vamos visualizar em tela, nós temos uma imagem que mostra a bandeira do Estado do Acre e temos aqui duas informações ao lado dessa imagem. Uma que é uma informação de ordem geográfica. Localizado na Amazônia Ocidental, o Acre tem uma história marcada por resistência, diversidade e integração. Sua formação política e cultural reflete o encontro entre povos indígenas, migrantes nordestinos e influências bolivianas e peruanas. Em síntese, nós podemos já entender, no começo dessa videoaula, que nós tivemos um processo de miscigenação devido a uma heterogeneidade das condições até então existentes. Ou melhor colocando, os tipos que habitavam no tempo passado justamente esse território. Daí as várias influências. Nós não podemos afirmar, não podemos dizer com base nesse tipo de informação que a formação sócio-histórica do Acre, no que diz respeito à formação da sua identidade, cultura, os hábitos, as características que são peculiares, digamos assim, são exclusivos, por exemplo, só do nordestino, é uma exclusividade ou possui uma única raiz que é a indígena. Mas, ao contrário, é um encontro de várias culturas que, agregadas, cada uma delas trouxe a sua contribuição justamente para a formação da identidade do acreano. Vamos ainda aqui, temos uma outra imagem, uma imagem bem antiga, né? E é uma imagem que, digamos assim, ela retrata o período da Revolução Acreana, né? Então, nós temos aqui um título: do território contestado à anexação ao Brasil. Nós sabemos que durante muito tempo ocorreu esse impasse. As serras acreanas, elas pertenciam a qual país? Bolívia ou pertenciam ao território brasileiro? Até o final do século XIX, o Acre pertencia oficialmente à Bolívia. A ocupação por brasileiros começou com a extração da borracha, atraindo migrantes do Nordeste. E nós temos conhecimento, com base nesse tópico, nesse ponto, o que foi que trouxe esses nordestinos até essa localidade, até essa região. Claro, a questão do extrativismo da borracha não foi uma exclusividade do Estado do Acre, mas muito presente e caracterizou, digamos assim, por muito tempo a economia do Estado. Mas qual foi a causa? Precisamos levar em consideração que a indústria automobilística, ela vivia o seu boom, né, principalmente com o desenvolvimento dos meios de transporte. Daí veio a necessidade da produção de pneus, né, surgiu o motor a combustão. Eu estou ponderando tudo isso para vocês, para que você possa perceber que marcos históricos, não em âmbito nacional, mas em âmbito internacional, acabaram, digamos assim, influenciando e impactando no nosso país e especificamente nessa formação sócio-histórica do Acre, que acabou trazendo homens do Nordeste brasileiro até a nossa região, justamente para que pudessem, digamos assim, atuar, trabalhar
no extrativismo, ou seja, com a extração da borracha. Então o Acre ele viveu dois momentos bastante consideráveis, né? Nós tivemos o primeiro surto e o segundo surto da borracha, que acabou gerando essa movimentação no estado. Esse nordestino, quando ele chegava até aqui, ele acabava, digamos assim, sendo inserido em toda uma organização que já era previamente estabelecida nos seringais. E a base, digamos assim, dessa organização estava no endividamento desse indivíduo, porque ele era cobrado desde os custos operacionais que acabaram trazendo ele do Nordeste para cá. Então ele chegava endividado, ele chegava com uma dívida, e dívida essa que precisava ser quitada. Então ele acabava, digamos assim, tendo que se submeter aos interesses do seringalista, que era justamente o proprietário dos seringais. Em síntese, era assim que a estrutura do seringal e essa submissão do seringueiro, né, vindo do Nordeste, aliás, seringueiro quando chegou aqui no estado, mas que não era seringueiro justamente na região nordestina. Vamos aqui avançar, voltar para a nossa imagem com outras informações. Então, em tela, a disputa pelo território gerou conflitos. No caso, a Revolução Acreana, que teve justamente esse período, de 1899 até 1903, que é da qual, né, o evento o qual essa imagem está se reportando. O Tratado de Petrópolis, de 1903, encerrou o conflito e integrou o Acre ao Brasil. Vamos avançar com mais algumas informações. Nós temos aqui duas imagens, que são duas imagens bem antigas, e que elas acabam retratando a cidade de Rio Branco, a capital do estado do Acre. Do seu lado esquerdo, você pode observar que bem ao fundo você tem uma construção predial, que é justamente a construção, a edificação do Palácio Rio Branco, localizado no centro da cidade, né? Então você percebe que o processo de urbanização nesse contexto ainda era um processo, digamos assim, lento, pouca urbanização. Do outro lado, no caso do lado direito, nós podemos visualizar uma rua, umas árvores, né, que provavelmente são mangueiras, e temos aí uma embarcação. Aliás, mais de uma embarcação sendo mostrada na imagem. Também é uma imagem antiga da cidade de Rio Branco. E eu vou localizar você, caso você ainda não tenha identificado que local é esse. É justamente a Gameleira, que hoje é um calçadão. Algumas dessas poucas árvores antigas, elas ainda existem, mas algumas, digamos assim, já não existem mais, né, devido à ausência do cuidado e até mesmo pelo tombamento, digamos assim, das mesmas, né? Então, são duas imagens que acabam retratando os cenários antigos da capital Rio Branco. Após o Tratado de Petrópolis, o Acre foi transformado em território federal em 1904. Passou por administrações nomeadas pelo governo central. Em 1962, conquistou sua autonomia política, tornando-se o 22º estado brasileiro. A capital foi fixada em Rio Branco, símbolo da integração política e econômica. Ainda avançando em algumas informações, a questão da identidade cultural, raízes e influências. Retomo o comentário feito logo no início desta videoaula. Ou seja, a formação sócio-histórica e ainda os aspectos culturais que formam a identidade do acreano possuem uma única raiz, nós já vimos que não,
Então, nós temos uma combinação, nós temos uma colaboração, ou seja, a cultura acriana, ela teve, sim, justamente a contribuição do homem nordestino, que já tinha a sua cultura, o seu padrão de comportamento, os seus hábitos, que ele trouxe justamente do Nordeste brasileiro. Nós tivemos a contribuição também dos indígenas, que era uma população significativa aqui no nosso estado, que vale a pena também comentar que desde a época do descobrimento até os dias atuais, a população indígena, ela somente decresceu no nosso país, apesar de que os últimos censos do IBGE, eles acabam revelando um crescimento justamente dessa população, mas não podemos, sob hipótese alguma, afirmar que a população indígena existente no Brasil possui o mesmo quantitativo ou que ela cresceu pós-processo de descobrimento no Brasil, porque, lamentavelmente, muitos indígenas, por N motivos, acabaram sendo dizimados, e justamente aqui no Acre, essa realidade, lamentavelmente, não foi diferente. Então, vamos aqui retomar para a imagem. Então, nós temos aqui justamente as bases, digamos assim, da formação da cultura acriana. Os povos indígenas, no caso os Axaninca, os Kaxinawá e os Ianauás, os migrantes nordestinos, conforme eu mencionei a todos vocês, trouxeram o sotaque, as festas e a questão da religiosidade, e também não podemos desconsiderar que o estado do Acre ele faz fronteira com 2 outros países, temos uma proximidade muito grande, por isso as influências bolivianas e peruanas, né? Nós temos ali bem próximo, no caso da Bolívia, a cidade de Cobija, do qual Brasileia e Epitaciolândia, né, 2 cidades acrianas estão bem próximas, separadas apenas por um rio e uma ponte, o qual a travessia também é feita, e situação similar em Assis, Brasil, bem encostadinho da cidade de Inhampare, cidade peruana. Então, tivemos influências bolivianas e peruanas na culinária e nos costumes. E, ao lado dessas anotações, vocês podem visualizar justamente a imagem aqui do seringueiro. O homem seringueiro trabalhando, que caminhava na mata, que chegava justamente nessas árvores, no caso aí seringueiras, e conforme você pode observar, existem uns riscos, né? Então, essa era a maneira, o procedimento adotado com essa machadinha aqui, no sentido de cortar a árvore, colocar esse recipiente justamente para que o leite necessário para a produção do látex, né, pudesse pingar e aqui ele fazer, digamos assim, a coleta daquilo que seria a sua produtividade do dia. Expressões culturais, festas populares, arraiais, mariri, festas do divino, ou seja, nós temos várias festas religiosas, né, no estado do Acre, que possuem uma grande adesão, digamos assim, da população, artesanato e grafismos indígenas, né, nós sabemos que os indígenas, eles fazem o uso de colares, pulseiras, e que acabam sendo, digamos assim, bastante atrativos, mas não atrativos no sentido só da mercadoria em si, de uma questão estética, de algo diferente, mas devido justamente a esses grafismos. Música e literatura regional, né, tivemos a contribuição de João Donato, Armando Nogueira, Tião Viana. Vamos avançando. Agora nós temos, né, para contrastar com a imagem anterior, só que agora uma imagem mais atualizada da gameleira. Podemos perceber, digamos assim, a modernização, a mudança do cenário, a manutenção das fachadas, né,
justamente das casas que existiam naquela época, né? E até mesmo dos estabelecimentos comerciais. Por isso, tendo em vista, aliás, que as negociações elas aconteciam inclusive naquelas embarcações que anteriormente foram mostradas a todos vocês. Aqui no Acre, né, principalmente aqui em Rio Branco, principalmente as pessoas mais antigas, elas têm um vocabulário muito específico, né? Nós sabemos que Rio Branco, durante muito tempo, as lojas, os bancos, as instituições públicas ou não, elas sempre se concentraram no centro da cidade. Hoje em dia, não. Existe toda uma dispersão. E, inclusive, né, com o passar dos anos e das décadas, algumas localidades da cidade, ou melhor colocando, algumas regionais, elas acabaram se desenvolvendo bastante. Então, hoje, digamos assim, a população rio-branquense, ela consegue suprir determinadas necessidades que ela apresenta justamente ali no seu bairro, porque ocorreu um desenvolvimento do comércio ali naquela localidade. Então, tudo isso que eu estou colocando é justamente para ponderar uma expressão em que as pessoas dizem assim, tu vai descer? Né? Você já ouviu essa expressão? Você vai descer? Descer para onde? Quando se fala isso, você quer se referir justamente a quê? A descer, como se descia lá no passado, justamente para negociar nas embarcações. Descer, você está indo para o centro da cidade, né? Você está indo negociar, você está indo comercializar, você está indo resolver alguma coisa, é uma expressão que, pelo menos aqui em Rio Branco, a gente já ouviu muito no passado e hoje, digamos assim, ela é utilizada com menos frequência por parcela significativa da população. Vamos retomar aqui para a nossa imagem, diante do que eu acabei de ponderar a todos vocês. Então, nós temos aqui 4 apontamentos. Desenvolvimento urbano e preservação ambiental são desafios permanentes. O Acre se destaca por políticas de sustentabilidade e valorização da floresta, né? Ou seja, já ocorreu no Estado muitas intenções de retomada do extrativismo, já que ele foi uma grande potência econômica no passado, já houve muita intenção, tanto governamental como investimentos dessa natureza, mas isso não foi ainda suficiente no sentido de potencializar novamente a economia do nosso país. Jovens e comunidades tradicionais têm papel central na construção de um futuro equilibrado e a cultura continua sendo um elo de pertencimento e também de resistência. E agora nós vamos para a nossa atividade. Eu tenho aqui 2 questões objetivas. Visualizem a primeira e acompanhem com bastante atenção a leitura. Durante o processo de ocupação e integração do Acre ao território brasileiro, um produto exerceu papel central na economia regional e foi determinante para a chegada de migrantes nordestinos ao final do século XIX. Esse produto foi, letra A, o ouro, letra B, a borracha, letra C, o café, letra D, o cacau ou letra E, o algodão. Nossa, pessoal, tá bem fácil a resposta. Vamos visualizar? Creio que você acertou. Letra B, a borracha. Eu frisei isso muito bem durante as minhas considerações, né? Principalmente com a utilização de mão de obra vinda do Nordeste. A nossa segunda questão. A formação cultural do Estado do Acre resulta da interação entre diversos grupos étnicos e sociais. Essa mistura deu origem a manifestações culturais únicas entre os elementos que mais expressam essa diversidade cultural estão: letra A, o samba e o carnaval, trazidos do Sudeste brasileiro; letra B, o artesanato indígena,
as festas do divino e o sotaque nordestino? Letra C, as tradições gaúchas, como o chimarrão e o fandango? Letra D, as influências portuguesas e africanas típicas do litoral? Letra E, as danças urbanas e o hip hop contemporâneo? Fácil demais, pessoal. Vamos lá? Letra B é a alternativa correta. O artesanato indígena, as festas do divino e o sotaque nordestino. E nessa videoaula você aprendeu que a formação política e cultural do Acre revela um povo que luta, cria e transforma. Sua trajetória mistura coragem, resistência e diversidade. Conhecer essa história é reconhecer o valor da Amazônia e da cultura brasileira. Ou seja, nós sabemos que através dos regionalismos existentes no nosso país, cada região até então existente, as 5 regiões, cada uma delas traz a sua contribuição para a cultura brasileira, porque cada uma delas acaba evidenciando uma fortuna, uma riqueza no que diz respeito às questões culturais. E eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima videoaula de Sociologia.